Paz do Senhor, igreja. Abram suas Bíblias aí, como o pastor Elismar disse, em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 5. Esse capítulo tem 14 versículos e nós vamos tentar tratar desses 14 versículos aqui. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, nós orarmos mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que temos de, nessa manhã, estarmos na Tua casa para aprender mais de Ti. Que o Senhor esteja abrindo os nossos corações, a nossa mente, nos dando inteligência, nos dando capacidade, Pai, de compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar através da palavra do Senhor. Que, em nome de Jesus, Pai, o Senhor faça com que os nossos corações estejam cativos ao Senhor. Não deixe, Deus, que as nossas mentes fiquem vagando por aí. Não deixe, Pai amado, que nós percamos essa preciosa oportunidade de aprendermos mais de Ti e de cultuarmos ao Senhor. Porque ao buscarmos a Tua palavra, ao orarmos aqui, ao aprendermos mais de Ti, nós estamos oferecendo um culto agradável ao Senhor. E oferecendo esse culto, quando sairmos daqui, nós teremos a oportunidade, através do que aprendemos, de servir melhor lá fora. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém? Então, já tem alguns domingos que nós começamos a tratar nessa carta de Pedro. Eu me lembro que o capítulo 1 fui eu que ministrei. E os outros pastores vieram ministrando. Inclusive, no último domingo que ministrou foi o pastor Aníbal. E hoje nós vamos encerrar essa carta aqui. Eu, particularmente, gosto muito desse método que está sendo utilizado na EBD, pelo fato de que nós conseguimos iniciar e concluir uma carta inteira, e conseguimos ter, se você participa de todas as aulas, você consegue ter uma compreensão bastante clara a respeito de tudo que está sendo dito nessa carta, do que está sendo estudado. E essa carta ela é uma carta geral, como eu havia dito, só para nós nos situarmos melhor, para quem não estava aqui, ela é uma epístola geral, é uma epístola universal, uma epístola católica. A gente fala epístola católica, não é porque é da igreja católica, nem nada disso, mas a palavra católica significa universal, porque ela não foi escrita especificamente para um grupo de pessoas, como, por exemplo, Paulo escreve aos romanos. A carta foi escrita para os romanos. Aos filipenses, a carta foi escrita para os filipenses. Ele escreve para Timóteo, foi uma carta escrita ali, pastoral, escrita para Timóteo. Essa carta ela foi escrita para os cristãos, em geral. Cristãos que estavam naquele contexto sofrendo bastante perseguições. Então Pedro escreve essa carta, o apóstolo Pedro escreve essa carta para esses cristãos aproximadamente no ano 60 ou 68, porque ele fala da Babilônia ali na carta, ele cita a Babilônia, e nós sabemos que quando ele cita a Babilônia ali, apesar de ter 3 possibilidades de Babilônia ali, eu vou me ater somente na que é consenso dentro da teologia. Quando ele fala Babilônia ali, ele está se referindo a Roma, que era uma palavra utilizada como se fosse ele evitando falar o nome de Roma por causa da perseguição, e então ele cita Roma como sendo a Babilônia. Então tudo indica que Paulo estava em Roma, Pedro estava em Roma, e por ele estar em Roma, essa carta tem sido escrita por volta desses anos aqui. A igreja estava sofrendo uma terrível perseguição por parte de Roma. O pastor Aníbal, no final de semana passado, trouxe um histórico bastante interessante. Hoje eu não vou ter como, pelo tempo também, de falar isso aqui. Mas nós nos dispusemos a estudar essa carta aqui. Ela foi dividida em 5 temas. O primeiro que nós estudamos, inclusive foi eu que ministrei, se chama A Grande Salvação, onde ele vem mostrando o quanto o nosso Deus tem uma salvação maravilhosa e grandiosa para as nossas vidas. O segundo tema foi o Convite à Santidade, onde ele vem falando a respeito da importância de nós termos uma vida de santidade, uma vida santa, realmente uma vida consagrada ao Senhor. Depois, os deveres cristãos, ele vem falando sobre uma série de deveres que nós cristãos devemos ter, tanto dentro da igreja, quanto também na sociedade, diante da sociedade. Semana passada, então, o pastor Aníbal falou sobre... deveres cristãos foi o pastor Aníbal que falou semana passada. Eles inverteram, ele e o Rodrigo inverteram o processo aqui. E o Rodrigo, no domingo anterior ao domingo passado, ele falou sobre sofrimentos e glória, onde ele vem falando sobre as lutas, sobre os sofrimentos, mas também que existe uma glória reservada. E hoje nós vamos encerrar, e o tema é Vitória e Serviço, que é onde ele começa, e nos 4 primeiros versículos do capítulo 5 aqui, ele fala muito, e na verdade de forma muito direta,
à liderança da igreja, aos pastores, aos presbíteros, bispos, e eu vou até explicar um pouco essa questão, por que eu estou utilizando essa nomenclatura. Então, do verso 1 até o verso 4, ele vai estar falando de forma muito específica aos pastores, à liderança da igreja, aqueles que estão sob a responsabilidade de cuidar do rebanho de Deus, como ele mesmo diz. Do verso 5 ao verso 14, ele vai trazer vários conselhos para nós, e lá no finalzinho, no verso 13 e 14, na verdade, ele vai estar fazendo algumas despedidas, citando algumas pessoas, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso aqui, entender um pouco mais sobre tudo isso que o apóstolo Pedro nos ensina aqui. Abre aí, você está com a Bíblia aberta já? Eu acredito que todos estejam. Então, primeira carta de Pedro, capítulo 5. Ele começa, então, falando o seguinte para nós. Ele diz assim, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória, que há de ser revelada. Vamos lá, vamos passo a passo, nós vamos entendendo. Ele começa fazendo um rogo, um apelo. Sempre que nós vemos, o apóstolo Paulo utiliza muito também dessa expressão aqui, sempre que nós vemos na Bíblia, os apóstolos, ou quem quer que tenha escrito, falando desse modo, escrevendo desse modo e dizendo rogo, nós vemos aqui, quando você estiver lendo a Bíblia, que você vê isso, você pare e fala assim, opa, ele vai falar algo muito sério aqui. Ele está fazendo um apelo, uma súplica, ele fala assim, eu rogo, eu suplico a vocês, presbíteros, porque ele vai falar, ele vai começar a trazer instruções muito importantes. Gente, tudo que tem na Bíblia, absolutamente todos os ensinos bíblicos são absurdamente importantes e toda a Bíblia ela é inspirada por Deus, toda a Bíblia é útil para o ensino, como diz o apóstolo Paulo quando ele escreve a Timóteo. No entanto, existem alguns pontos que nós vemos os próprios autores nos chamando a atenção e dizendo assim, olha, fiquem atentos quanto a isso daqui que eu vou falar, que são alguns pontos que nos trazem e nos chamam a atenção para algumas instruções muito sérias que ele vai trazer para as nossas vidas. Nesse caso específico aqui, ele direciona essa instrução aos presbíteros. E presbítero aqui, dentro da igreja primitiva, hoje nós temos uma divisão entre pastor, presbítero, bispo, e não tem dificuldade, problema nenhuma nisso. Hoje, pelo fato da igreja ela também ser uma instituição, não somente um corpo, como nós somos corpo de Cristo, mas a igreja, a instituição, ela precisa ser organizada, a igreja se organizou dividindo hierarquicamente alguns cargos dentro da igreja, como nós temos em algumas denominações, aí tem o bispo, tem o pastor, tem o presbítero, e assim vai. Dentro da igreja primitiva, não existia essa divisão hierárquica. Então, quando ele falava presbítero, e ele mesmo até se intitula presbítero, ele era um apóstolo e ele se chama de presbítero. Quando a Bíblia nos fala aqui no Novo Testamento presbítero, ela está falando pastor, bispo, os líderes da igreja, ancião, muitas vezes eles eram chamados de ancião, às vezes eles eram chamados de bispo, às vezes eram chamados de pastor. Então, aqui, o que ele está fazendo aqui? Ele está falando assim, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. Então, não pensem, não tragam à memória de vocês o conceito e a ideia de presbítero que nós temos hoje. Porque talvez você pense assim, ele não estava falando com os pastores, ele estava falando com os presbíteros. E aqui na igreja nós temos os nossos presbíteros, que também são pastores, que também auxiliam, estão ao lado do pastor João como auxiliares, colaborando, auxiliando. Nós temos presbíteros que fazem grandes e muitos trabalhos. Nós temos aqui o Rildo, por exemplo, que é um presbítero que tem atuado, e tantos outros aqui, que são presbíteros, que estão atuando, mas dentro do conceito que nós temos lá, é o conceito de pastorado mesmo, não tinha essa divisão que nós temos hoje. Então, o que acontece? Pedro está falando aqui para a liderança da igreja, os pastores da igreja. Quando ele fala no plural, ele está usando o termo aqui no plural, era comum, naquele tempo, existirem vários presbíteros, vários pastores cuidando de uma mesma comunidade, como nós temos hoje. No entanto, aqui nós temos que trazer em mente que ele não está escrevendo para uma igreja específica. Ele está escrevendo para cristãos espalhados, inclusive cristãos que estavam sendo perseguidos e que tinham saído perseguidos e fugido para várias regiões. Então, quando ele fala isso daqui, significa para nós também que ele está falando para várias igrejas. Por isso ele usa no plural. Eu falo aos presbíteros. Poderiam haver vários presbíteros em cada igreja, vários líderes cuidando de cada igreja, mas nós temos que entender que isso aqui não é uma carta específica para uma igreja, isso aqui é uma carta universal, é uma carta geral, uma carta que foi escrita para o povo cristão, para várias igrejas. Ou seja, isso aqui está falando para mim, que hoje sou um presbítero aqui, o pastor João, que é o presbítero que lidera essa igreja, aos presbíteros, os pastores que estão aqui. Ou seja, quando ele escreve, Deus de maneira soberana, não está falando a um grupo específico de presbíteros, mas ele está falando a todos aqueles
aqueles que fossem levantados pelo Senhor para se tornarem pastores e presbíteros, aqueles que se tornariam encarregados de cuidarem do rebanho do Senhor. Está falando a mim, está falando a nós, está falando àqueles que estão na liderança da igreja, que trabalham na liderança da igreja. Então ele começa a desenvolver esse trabalho aqui, essa fala dele, e ele fala assim, ó, eu presbítero com eles. Olha que interessante, ele era um apóstolo. Ele andou com Cristo, ele vai até trazer uma breve defesa, um modo de mostrar que ele realmente era um apóstolo, de mostrar a autoridade dele aqui logo à frente, mas ele fala assim, ó, eu presbítero com eles. Apesar dele ser apóstolo, aqui ele se refere como sendo um presbítero, mostrando que ele era solidário com todos aqueles que receberiam aquela carta, ou seja, vocês não estão sós. Eu, como apóstolo, também me considero um presbítero junto com vocês. Outra coisa que ele diz aqui para eles é assim, ó, eu sei o quanto é difícil ser um presbítero e ser encarregado de cuidar e de estar responsável pelo rebanho que não é de vocês, mas um rebanho que é do Senhor. Ou seja, ele está se solidarizando, ele está mostrando solidariedade para com aqueles, dizendo assim, eu compreendo vocês, e porque eu compreendo vocês, porque eu também sou um presbítero juntamente com vocês, apesar de ser apóstolo, eu também sou um presbítero com vocês, eu estou aqui mostrando para vocês que eu os entendo, e vocês não estão sós. Vocês não estão a sós. E aí, reconhecendo a grandeza dessa incumbência, reconhecendo a grandeza do que é ser um presbítero, um pastor, um encarregado, alguém que está à frente do trabalho do Senhor, o apóstolo Pedro traz para eles algumas instruções, dizendo, já que eu sou um presbítero junto com vocês, já que eu sei o que é ser isso, eu sei o quanto é difícil, eu sei o quanto vocês são tentados, eu sei que não é fácil, eu sei que Satanás tenta vocês também, eu quero dar algumas instruções para que vocês não corram o risco de caírem, de estarem nesse serviço, de estarem servindo a igreja por propósitos errados, pelos meios errados, pelas motivações erradas. Escutem o que eu vou dizer para vocês. Quando ele diz, rogo vocês presbíteros, é isso que ele quer dizer para eles. Escutem, eu vou dar algumas instruções para vocês. Eu também sou presbítero com vocês e eu vou dar algumas instruções para que vocês não cometam erros, para que vocês estejam certos de que o Senhor está com vocês e de que Ele os recompensará no final, porque Ele vai falar da recompensa que está reservada àqueles que são levantados como presbíteros, como pastores, para estarem à frente da igreja do Senhor. E ele fala assim, ó, testemunha dos sofrimentos de Cristo. Aqui, ele está justamente evocando, mostrando a sua autoridade apostólica. Por quê? Quando ele fala que ele é um testemunho, ele é uma testemunha ocular, uma testemunha viva dos sofrimentos de Cristo, ele fala assim, ele está mostrando que ele tem autoridade apostólica. Só uma observação aqui, quando nós vamos para a Bíblia, nós vemos que todos aqueles que foram considerados apóstolos, os 12 apóstolos, os 12 primeiros, Judas então morre, ele suicida, e então Deus levanta o apóstolo Paulo, nós vemos que todos eles foram doutrinados, ensinados, instruídos, comissionados e enviados pelo próprio Jesus. Sempre que nós vemos os apóstolos se referindo a isso daqui, eles estão defendendo o seu apostolado e mostrando, olha, eu não sou um apóstolo qualquer que não viveu com Cristo, que não foi testemunha ocular de Cristo. Eu não sou um apóstolo que estou me dizendo que me auto-intitulei apóstolo. Não, eu sou testemunha ocular dos sofrimentos de Cristo. Ele está defendendo o apostolado dele aqui, mostrando que ele tinha sim sido doutrinado pelo próprio Jesus, ele andou com Jesus e nós sabemos quem é Pedro. Nós conhecemos a vida de Pedro. Pedro é aquele que estava à frente, que inclusive ficou como o líder do colégio apostólico quando Jesus é assunto ao céu. Ele fica assim como um responsável pela liderança ali, aquele que dirige, que está à frente, e sempre em todas as situações. É o primeiro que se levanta lá em Atos, quando acontece o Pentecostes, e faz aquele belíssimo discurso diante de todos ali, pregando arrependimento e expondo as Escrituras. É esse aqui, o apóstolo Pedro. Ele falou assim, sou eu conheço, eu sou testemunha, eu vi o que Cristo passou. Esse aqui, ele foi um dos que mais viu, na verdade, porque o apóstolo Pedro foi aquele que, enquanto Jesus estava sendo levado, estava lá no pátio, olhando de longe, acompanhando o que estava acontecendo com Jesus, ao ponto das pessoas falarem, você é um deles. O jeito de você falar, esse jeito, Pedro é aquele que realmente viu tudo que Jesus passou, andou com Jesus e viu todo o sofrimento de Jesus, ao ponto de, infelizmente, até negá-lo, dentro de um propósito, mas depois também de ser curado pelo próprio Cristo. Pedro está dizendo, eu sei. Mas também quando Pedro fala isso, que ele é um testemunha do sofrimento de Cristo, ele é uma testemunha do sofrimento de Cristo no próprio corpo, que Pedro também sofria. Ele estava sofrendo, ele sofreu e estava sofrendo por seguir a Cristo, e ele conhecia, e ele sabia o que era sofrer. Aquele povo para quem ele estava escrevendo, aquelas igrejas que receberam aquela carta, todos eram povos que estavam sofrendo, que estavam sendo perseguidos.
E Pedro sabia disso. E ele fala assim, ó, co-participante da glória que há de ser revelada. Ele traz aqui uma motivação por antecipação. Por que ele fala assim, ó, co-participante da glória que há de ser revelada? Ele está falando assim, ó, que nós que somos presbíteros, que somos pastores, e aqui está muito direcionado a questão, esses 4 primeiros versículos está muito direcionado à questão dos pastores. E talvez entre nós aqui nós temos pessoas que desejam isso. E boa coisa é desejar o episcopado. A Bíblia fala isso, desejar ser pastor e tudo mais. E ele vai trazer essas instruções e ele já começa a falar assim, porque aqueles que estão à frente também são co-participantes. E a palavra co-participante que ela é interessante, que ela é participar juntamente com outrem. Quem que é esse outrem que nós vamos participar juntamente dessa glória? Jesus. Olha que ânimo que ele traz. Ele fala assim, eu também presbítero junto com vocês, nós somos co-participantes dessa glória juntamente com Cristo. Essa glória que vai ser revelada, ou seja, não desanimem, estejam atentos, estejam alertas, prestem atenção em tudo que eu vou instruir vocês, hajam em conformidade com aquilo que vai ser instruído aqui, porque vocês são co-participantes, vocês vão participar da glória que há de ser revelada, e vocês vão ser participantes dessa glória, não com qualquer pessoa, mas com Cristo, com Jesus. Vocês são co-participantes, vocês vão participar juntamente com Ele, com Jesus, dessa glória a ser revelada. No verso 2, olha aí, o que diz no verso 2? No verso 2 diz assim, ó, pastoreai, então ele começa a falar de maneira muito direta, tanto é que quando você veio revelada, eu não sei se na sua Bíblia, eu acredito que sim, você vai ver 2 pontinhos. Ele faz essa introdução e então tem 2 pontos. Ou seja, ele vai começar então, ele faz uma pausa um pouco maior, e ele vai começar, então, a trazer as instruções para os líderes da igreja, para os pastores. Em 3 versículos, ele resume essas instruções de maneira bastante profunda, e ele diz assim, ó, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade. Verso 3. Nem como dominadores dos que vos foram confiados antes, tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Ele fala, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Pastoreai aqui, gente, o que é a função de um pastor? Quando ele diz pastorear, ele está dizendo, cuidem, protejam, disciplinem, oriente, alimente o rebanho de Deus. Você foi designado como um presbítero, você foi chamado como um pastor, você foi levantado como um pastor, então você tem que pastorear. Você não é levantado como um pastor para que depois você fique distante das necessidades das ovelhas, do rebanho que está colocado diante de você. Não, mas você tem que cuidar, você tem que proteger, você tem que disciplinar quando precisar, você tem que orientar e mostrar o caminho, e você tem que alimentar, e alimentar através da palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus. Ele começa dizendo, fala assim, pastoreai, pastoreiem o rebanho de vocês. Você é um presbítero, você foi chamado, você é um pastor, você tem a função, você tem a obrigação de pastorear. Está vendo que, lembra que eu falei que presbítero era o mesmo que pastor? Lembra que ele chama de presbítero, mas quando ele começa a dar instrução, a primeira palavra que ele usa é pastoreai, ou seja, vocês são pastores. Ou seja, se você foi chamado, se você é um pastor, você tem o dever, você tem a obrigação de cuidar deste rebanho. Você tem a obrigação de proteger, você tem a obrigação de disciplinar, de orientar, de alimentar. Isso fala comigo, isso fala conosco aqui, nós que somos pastores. Isso fala com você que tem o desejo de ser um pastor. Nós precisamos ter essa consciência, isso em mente. Nós precisamos, e uma das principais, quando você estuda isso daqui, alguns intérpretes, algumas pessoas que fazem interpretação desse versículo e desse termo aqui, eles falam que uma das principais coisas que está em foco aqui é o alimentar. Porque a partir do alimentar, a ovelha tem vida, o rebanho tem vida, e a partir de então, a partir dele ter vida, que você vai cuidar, vai proteger, vai disciplinar, vai orientar, mas é preciso alimentar, principalmente. É preciso oferecer este alimento diariamente, sempre, para que esse rebanho esteja nutrido pela palavra de Deus. Então, pastoreai, alimentem as ovelhas. Deem a elas o que comer para que elas sejam fortalecidas no Senhor. E você vai continuar cuidando delas, protegendo, disciplinando quando for preciso, orientando elas, abençoando a vida desse rebanho que foi colocado diante de vocês. E ele fala, rebanho de Deus. Olha que interessante isso aqui. Ontem foi sábado. Antes de ontem, sexta-feira, eu assisti uma pregação do pastor Jonatas, que ele pregou há algum tempo, lá no outro templo ainda,
onde ele pregou em Romanos capítulo 1, e ele vem fazendo uma exposição do capítulo 1 de Romanos, de maneira bem minuciosa, e mostrando de quem é o Evangelho, falando, o Evangelho não é de homens, o Evangelho, e ele vem expondo tal, de maneira bem explicadinha, de maneira bem detalhada, onde ele demonstra de forma muito clara que o Evangelho é de Cristo, o Evangelho é de Deus. Agora olha que interessante, do mesmo modo que o Evangelho não é de homens, que o Evangelho não foi criado por homens e o Evangelho é de Deus, o Evangelho é de Cristo, o apóstolo Pedro vem nos dizendo aqui que as ovelhas e o rebanho também não é de homens, o rebanho é de Deus. O Evangelho não é de homens e o rebanho não é de homens. O Evangelho é de Cristo, o Evangelho é de Deus, mas o rebanho também é de Deus. Ou seja, você que está aqui, nós não somos de homens. Homens não possuem a nossa propriedade, nós somos propriedade exclusiva de Deus, como a Bíblia nos diz. E ele diz, rebanho de Deus, pastoreai o rebanho de Deus. Aqui traz para nós uma responsabilidade muito grande para nós que somos pastores. Se eu tenho algo que é propriedade minha, eu faço o que eu quiser com essa propriedade. Eu disponho dela e a utilizo do modo que eu quiser. É meu. Se esse copo aqui é meu, se esse copo fosse meu, eu poderia simplesmente enchê-lo de água e tomar água nele. Mas se eu quisesse, eu podia pegar ele e jogar aqui no chão e quebrar. E ninguém ia falar nada. Talvez escandalizaria. Falar assim, cara, para que você quebrou esse copo? Eu falei, cara, é meu, eu quebro, eu faço o que eu quiser. Mas esse copo não é meu. Esse copo é da igreja. Então eu apenas o utilizo, eu apenas bebo a água aqui nele e mantenho ele o mais conservado possível. A igreja, o rebanho, as ovelhas, o povo, vocês, não são de homens. O apóstolo diz, vocês são rebanho de Deus. Logo, existe uma responsabilidade muito grande em cima de nós, que é cuidar do que não é nosso, mas do que é de Deus. E aquele que é o proprietário, que é o dono, vai pedir contas para aquele que foi incumbido e encarregado de cuidar. É uma responsabilidade muito grande, porque não é nosso. E nós temos que ter, eu enquanto pastor, nós enquanto pastores, temos que ter essa consciência e esse entendimento de que não é nosso, mas o rebanho é de Deus. E ele fala, nós pastores, a nossa responsabilidade aumenta ainda mais, porque nós temos que prestar contas diante de Deus por isso tudo. E ele fala, não por constrangimento, ou seja, não por obrigação, mas espontaneamente, de livre vontade, como Deus quer. Nós não podemos pregar, e nós não podemos cuidar, e não podemos estar à frente de um trabalho, porque nos sentimos constrangidos, porque nos sentimos obrigados, mas nós precisamos fazer isso de forma espontânea, de livre vontade. Se você não quer realmente se entregar totalmente ao pastorado, ao ponto de se dedicar ao máximo, ao ponto de estudar, ao ponto de buscar a presença de Deus, ao ponto de se dedicar em oração, ao ponto de se doar para a igreja, ao ponto de se doar totalmente, não se deixe ser levado ao ministério pastoral apenas por constrangimento, porque você recebeu um convite. Talvez a igreja olhe para algum de vocês e fale assim, eu acho que você tem chamado para o pastoral. Se você não tem consciência disso, não queira isso para você. Fala, pastor, não é isso que eu quero totalmente, eu não vou me entregar totalmente. Então, ainda que o senhor acha isso, eu não vou aceitar. Agora, se você entende que você é vocacionado, e ministério é vocação, não é você querer algo simplesmente, mas é você sentir que existe uma vocação, abrace isso. Não seja negligente. Quando ele fala isso daqui, é interessante que, estudando, alguns autores falam que quando ele diz isso aqui, ele está falando assim, ó, Pedro está advertindo aos pastores contra a preguiça e a indiferença, ou seja, se você faz por constrangimento, mais cedo ou mais tarde você vai se tornar um preguiçoso e um indiferente ao que você deveria estar fazendo. Mas se você foi vocacionado e você entende por que você foi chamado, você jamais vai ter preguiça de levantar à noite para atender pessoas. Às vezes a gente está cansado, tá, é diferente de você estar cansado e de você ser um preguiçoso. Mas atende. 30 anos o pastor está aqui, parece que com o mesmo vigor, apesar das lutas. Outros pastores que nós vemos aqui com o mesmo vigor. Quando você é vocacionado, você até se sente cansado, mas você não é um preguiçoso. Você demonstra vigor, ainda que o tempo passe. Você demonstra ânimo, você demonstra alegria ao fazer o que você faz. Você demonstra que tem se dedicado ao que você faz. Mas se você faz isso por constrangimento, logo o desânimo vai tomar conta de você. Logo o desânimo vem, logo você vai abrir mão daquilo, logo você vai se tornar indiferente ao rebanho que você tinha que estar cuidando. E talvez alguém te ligue, você simplesmente ignora, e talvez a pessoa esteja precisando de você. O pastor de ovelhas ficava lá ao relento, dia após dia, cuidando das ovelhas. Elas precisavam dele. Ela não podia ser deixada, senão o lobo vinha devorar. O leão, o urso. E ele continua dizendo,
como Deus quer. Ou seja, ele fala assim, ó, não por constrangimento, nem por obrigação, mas espontaneamente, de livre vontade, como Deus quer. Por quê? Deus não quer ninguém trabalhando para Ele por obrigação. Deus não precisa. Não pense você, talvez a gente pense assim, nossa, eu não tenho chamado para isso, eu não tenho chamado para ser pastor, mas está precisando de gente, não tem ninguém para fazer. Não, não pense assim. Se você não é o chamado, e se você não tem convicção disso, não tome para você algo por constrangimento, porque Deus não quer assim. Deus quer que seja de livre vontade, porque se não é você, Deus já tem a pessoa certa a quem Ele vai levantar. A obra de Deus não fica desamparada. Não fique, não se preocupe quanto a isso. Quem cuida da obra de Deus, primeiramente e acima de tudo, nós vamos ver mais para frente, é o próprio Deus. Lembra que Ele falou que o rebanho é de quem? De Deus. Você acha que Deus vai deixar o seu rebanho simplesmente sem ninguém para cuidar dele? Não. Ele mesmo está cuidando e Ele vai colocar pessoas à frente. Ou seja, então se você quer servir, sirva de livre vontade, de boa vontade, porque é isso que Deus quer. Se não é de livre vontade, espere, encontre o seu real chamado e sirva a Deus dentro do que é o seu real chamado, para que você não seja dano, para que você não acumule para você juízo, por causa de você tentar fazer algo para o qual você não foi chamado. E ele fala, como Deus quer, nem por sorte da ganância. Deixa eu fazer uma observação com relação a isso daqui. Aqui, esse texto, ele não condena que os pastores devam receber. Se você puder, abre aí em 1 Timóteo capítulo 5, verso 17 e 18. Esse texto ele é bastante esclarecedor com relação a isso daqui. Só uma observação. 1 Timóteo 5, 17 e 18. Diz assim, ó. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros, está vendo, utilizando, ou os pastores, que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno de seu salário. Ou seja, ele não está dizendo que aqueles que estão encarregados e que são pastores, que estão à frente de trabalhos na igreja, que vivem integralmente da obra, não devam receber. O que ele está dizendo é que a motivação de um pastor, de um presbítero, jamais deve ser receber algo, obter lucro, ganhar dinheiro através da obra e através das ovelhas, porque isso é condenável por Deus. O que tem que acontecer aqui? Um pastor jamais deve se colocar diante do rebanho do Senhor e exigir receber algo desse rebanho para que ele sirva a esse rebanho. No entanto, a Bíblia diz que se esse pastor conduz bem o rebanho do Senhor, instrui bem o rebanho do Senhor, o rebanho deve reconhecer esse trabalho e recompensá-lo, inclusive dando dobrados honorários para que ele consiga viver bem e cada vez mais se dedicar mais ao estudo e ao ensino da palavra de Deus para cuidar bem desse rebanho. O que acontece aqui, o que está dizendo aqui, é que a motivação de um pastor, de um presbítero, jamais deve ser ganhar dinheiro. Se eu estou cuidando de um rebanho, ou se eu sou chamado para pregar em algum lugar, e eu vou pensando, nossa, vão me pagar bem, ou se eu chegar lá vão me dar uma boa oferta, está errado. Eu tenho que ir e pregar com todo o amor do mundo, com todo o carinho, como quem está cuidando do rebanho que é do Senhor. Se esse rebanho reconhecer o meu trabalho e me der algo em troca, glória a Deus por isso. Se não der, a minha alegria não será menor por isso. Eu estarei tão feliz e satisfeito e farei o trabalho do mesmo modo como eu faria se tivesse recebido uma boa quantia em dinheiro. Mas se também não receber nada, farei o trabalho com o mesmo esmero, com a mesma dedicação, com o mesmo amor, amando esse rebanho que é do Senhor. Ou seja, ele está dizendo que um pregador não pode se tornar um mercenário. Nós não podemos olhar para a igreja como sendo um grande mercado que dá para ganhar dinheiro. A igreja não é um mercado gospel, onde eu gravo músicas e canto músicas para ganhar dinheiro desse povo que vai comprar as minhas músicas. Não, eu tenho que gravar músicas e cantar músicas para glorificar o nome de Deus e para conduzir o povo de Deus a louvores que sejam bíblicos, cristocêntricos e que abençoe a vida desse povo. Se houver algum reconhecimento e eu ganhar alguma coisa, beleza. Se eu não ganhar nada com isso, ótimo. Eu não posso me tornar um pregador que fala, vou sair pregando por aí pensando em encontrar somente boas e grandes igrejas que vão me dar bons e boas ofertas. Não, eu tenho que pregar aonde eu for convidado e ir de graça, se for preciso. Talvez a pessoa fale, eu só tenho condição de te pagar as suas despesas. Eu vou, meu irmão, se eu tiver condições, eu vou. Se essa data estiver oportuna, eu vou.
Mas não pensando, nossa, se eu pregar em tal igreja eu vou ganhar bem. Não, não pode, senão nós começamos a fazer comércio de voz. E o rebanho de Deus, não é para nós irmos lá. Gente, o rebanho é de Deus. A lã desse rebanho é de Deus. Eu não posso ir lá e começar a tosquiar a lã e tirar toda a lã do rebanho de Deus e ficar com a lã para mim. Entende? Se Deus abrir o coração desse rebanho e falar assim, dê um pouco de lã para ele, glória a Deus por isso. E ele vai sustentar o pastor que tem um coração motivado pela motivação correta. Ele sustenta. Deus não desampara. É ele que levantou, então ele sustenta. Não precisa haver isso no coração. Nós temos que ver que a motivação tem que ser a glória de Deus e o bem-estar do rebanho. Qual tem que ser a motivação de um pastor? Única. A glória de Deus e o bem-estar do rebanho. Ensinar e conduzir esse rebanho. E ele fala, mas de boa vontade, ou seja, com desejo de servir. Esse de boa vontade aqui, a palavra significa com desejo de servir. Ou seja, você se tornou um pastor, seja um pastor que tenha desejo de servir. O pastor que se torna um pastor, e às vezes ele quer ser servido, ele está fora do propósito. Nós que somos pastores não estamos aqui para que vocês nos sirvam, mas nós estamos aqui para servir vocês no que for preciso. Às vezes, de algum modo, um ou outro é levantado e acaba nos servindo? Sim, mas não que isso seja a regra. Isso deve ser sempre a exceção, porque a regra é que nós estejamos sempre dispostos a nos reconhecermos como os menores e aqueles que estão colocados para servir e não para ser servidos. Verso 3. Nem como dominadores dos que foram confiados. Esse dominadores aqui é liderar, dominando alguém, ou situação, liderar manipulando, intimidando. Um pastor não pode ser uma pessoa que intimida aqueles a quem lhe foram confiados, que domina sobre eles. E olha o que ele continua dizendo aqui, antes tornando-vos modelos do rebanho, exemplo, não seja um dominador, não seja um tirano, não seja aquele que manda e desmanda, ameaça para que as coisas aconteçam. Um pastor não pode agir assim, mas um pastor deve ser um modelo do rebanho, ou seja, você deve ser um exemplo vivo de como seguir a Cristo, de como servir a Cristo e de como ser um verdadeiro cristão, para que a igreja então veja e simplesmente siga o seu modelo. Quando você se torna um modelo, aquilo que você fala e aquilo que você faz simplesmente é seguido de forma natural. Quando você se torna um tirano, você vai gerar problemas no meio do corpo de Cristo. É isso que ele está dizendo para nós aqui. Eu não tenho que ser um tirano, eu não tenho que ficar mandando e desmandando, fazendo ameaças, não. Eu tenho simplesmente que viver de modo que as pessoas olhem para mim e me vejam como um exemplo e digam, eu quero me parecer como ele, eu quero ser como ele, eu quero me parecer a ele, porque eu sou um imitador de Cristo. Eu não posso gerar para mim, jamais, eu não posso gerar para mim discípulos. Eu não tenho discípulos. Ralph não pode gerar discípulos de Ralph, para Ralph. Eu tenho que gerar discípulos de Cristo, como eu sou um discípulo de Cristo. Logo, como eu sou um discípulo de Cristo e um seguidor de Cristo, eu sigo os exemplos de Cristo. Aqueles que estão comigo devem seguir os exemplos de Cristo. E eles veem isso em mim, então eles vão me seguir como um modelo. É o que o apóstolo Paulo diz, sejam meus imitadores, mas não somente porque eu sou bom, mas porque eu sou imitador de Cristo. Às vezes nós vemos muitas pessoas, e graças a Deus, eu não vejo isso aqui na nossa igreja. A nossa igreja nem tem muito esse método. Mas eu conheço pessoas aí fora, de algumas denominações, que elas se tornam discípulos de um líder específico ali, e é aquela coisa assim, fanática às vezes. E isso é um problema. O líder não pode atrair as pessoas para ele. Eu preciso atrair as pessoas para Cristo. Eu preciso ser um exemplo para as pessoas de quem é Cristo na minha vida. Eu imito Cristo, as pessoas veem Cristo através de mim e elas imitam Cristo. Tem que ser assim. Porque senão, se as pessoas tornam meus discípulos, e se eu cair? Aí cai todo mundo junto, mas se elas se tornam discípulos de Cristo, se eu cair, elas continuarão com Cristo e elas ainda me ajudarão a levantar. É o que ele diz. Verso 4. Ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. É a recompensa. Se vocês são fiéis, quando Jesus, o supremo pastor, o pastor dos pastores, vocês não estão sobre todas as coisas. Existe um pastor que está acima de vocês, que é Jesus. Quando esse supremo pastor vai se manifestar um dia, quando ele voltar, ele vai pedir contas para vocês de tudo que vocês fizeram com o rebanho de Deus.
Mas se vocês foram fiéis, vocês vão receber uma coroa imarcessível, uma coroa imperecível, incorruptível, uma coroa de glória. Vale a pena demais. Ser fiel, cuidar bem do rebanho, porque o pastor dos pastores, o supremo pastor, aquele que está acima de todos, virá um dia para recompensar aqueles que foram fiéis. Verso 5, rogo igualmente aos jovens, e agora ele vai passar a trazer conselhos de maneira geral para a igreja, e ele diz, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outro sim, no trato uns com os outros, cingivos, todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede sua graça, rogo igualmente aos jovens, do mesmo modo e com a mesma ênfase que ele rogou aos presbíteros ali, aos anciãos, aqueles que estavam à frente, aos pastores, ele roga com a mesma intensidade aos jovens. O que ele roga aqui? Sejam submissos aos mais velhos. Tem que haver submissão, no corpo de Cristo tem que haver submissão. E essa submissão aqui não é uma submissão a qualquer custo. Se alguém chega para você e manda você fazer algo que vai contra a palavra de Deus, a Bíblia nos instrui, não deve haver submissão quando é para haver desobediência. Mas ele está levando aqui em conta um pressuposto de que são anciãos, pastores, que são fiéis às Escrituras. E se há fidelidade nas Escrituras, nós temos sim que nos submetermos. Tem que haver submissão. Nós temos que deixar toda a arrogância de lado. E essa palavra submissa aqui é obedecer docilmente, sem reclamar, sujeitar-se, subordinar. Submissão significa maturidade espiritual. Criança é que não se submete a nada e dá birra. Gente maduro, quando entende que o que está sendo dito é verdade, por mais que ele não goste e não queira, ele se submete, porque ele sabe que é o melhor para ele. Criança que não tem esse entendimento, é imaturo. Minha filha, de vez em quando, 1 ano e 10 meses, eu tenho que dar uma sentadinha nela. Não vai fazer isso. Moço, dá umas birras, tem que apanhar. Por quê? Não tem maturidade. Eu estou gerando essa maturidade nela ainda. Quando você vê crente que não consegue se submeter à palavra de Deus, à liderança, aos anciãos, aqueles que estão à frente, sendo esses, pessoas que são fiéis às Escrituras, pode ter certeza, é uma pessoa imatura. É criança, é menino, ainda tem que tomar leitinho, não pode nem receber alimento sólido. No trato uns com os outros, ou seja, no convívio diário também, cingir aqui vistam-se. A ideia que ele está dando aqui é o seguinte, peguem a humildade e lancem ela, vistam-se de humildade no trato uns com os outros. Não tente ser melhor que ninguém, mas seja humilde diante de todos. Esse humildade aqui é quem se dobra, que não tem dura cerviz, ou seja, você chega diante de alguém, em vez de você chegar com um olhar altivo, você chega como alguém que se dobra diante dessa pessoa, para quê? Em humildade, para servi-lo. Essa deve ser a nossa postura enquanto cristãos. Olharmos uns para os outros com humildade. E ele fala, Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede graça. Ele está citando aqui o Provérbios, capítulo 3, versículo 34. Provérbios, capítulo 3, versículo 34. Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede graça. Resiste aqui, opõe força. Deus luta contra aqueles que são soberbos. Pensa você lutar contra Deus. Misericórdia de nós. Simplesmente por ser soberbo, mas ele fala, mas ele é gracioso, ele oferece um favor imerecido àqueles que são humildes. Humilhem-se e receberão então o favor de Deus. Nós queremos o favor de Deus? Sejamos humildes uns nos tratos uns com os outros, e a Bíblia diz que Deus vai nos abençoar. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, no verso 6, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Os crentes que leram isso aqui estavam sofrendo. Quando ele fala isso daqui, ele está dizendo assim, a poderosa mão de Deus está sobre vocês. Vocês estão passando por lutas. Humilhem-se debaixo dessa mão e não fiquem murmurando e reclamando, mas entendam que Deus está no controle de tudo, porque no tempo oportuno Ele vai exaltar vocês. Sejam humildes, aceitem muitas vezes a repreensão de Deus, a luta que vem, as adversidades, os problemas que vêm, aceitem. Porque Deus está no controle. Ele está mostrando para nós aqui que o nosso Deus é um Deus soberano. Nós não podemos ser impacientes diante de Deus. Está acontecendo, estamos com problemas, estamos com dificuldade. Sejamos pacientes. Humilhemos-nos diante da poderosa mão de Deus, porque no tempo oportuno Ele nos exaltará. Que seja na volta de Cristo, mas se estivermos fiéis, seremos exaltados. Verso 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Humilhem-se e não deixem que a ansiedade façam vocês murmurar. Mas o quê? Lancem tudo, literalmente toda a vossa ansiedade. Esse lançar aqui, gente, é jogar algo em algo. O que ele está dizendo é, tudo que for ansiedade, tudo que for os seus descontentamento, desânimo, sofrimento, pegue tudo e lance diante de Deus.
Lance sobre o Senhor. A ideia do texto é isso. É de você pegar algo como se você tivesse todos os seus sentimentos, todas as suas ansiedades diante de você dentro de uma bacia. E você pega aquela bacia e você está vendo Deus diante de você e você lança sobre Ele. Você joga tudo sobre Ele e Ele então vai cuidar daquilo e você vai descansar. Essa é a ideia do texto aqui. Por quê? Então por que eu devo fazer isso? Por quê? Porque Ele já tem cuidado de nós. Eu não vou lançar uma coisa na incerteza de que algo possa acontecer. Eu lanço e confio nele porque eu já tenho visto Ele cuidar de mim. Ele já está cuidando de você. Se Ele já tem cuidado de nós agora, por que eu vou tomar para mim preocupações e ansiedades, sendo que Ele já está cuidando de mim? Senhor, eu sei que o Senhor já cuida de mim. Toma as minhas ansiedades, as minhas preocupações, continue cuidando de tudo. Verso 8. Sede sóbrios e vigilantes. Sede sóbrios e vigilantes aqui estejam alertas. Não se embriaguem com as coisas deste mundo. Estejam atentos. Não se distraiam com as coisas deste mundo. Não se entreguem às paixões deste mundo, mas estejam alertas. A confiança absoluta no cuidado soberano de Deus não significa que o cristão possa viver totalmente despreocupado de qualquer coisa. Nós temos que estar alertas em conformidade com as instruções da palavra de Deus para nós. E ele diz, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Esse adversário aqui no grego significa a ideia de um oponente em uma ação judicial. É como se alguém viesse em uma ação judicial. E a palavra diabo aqui, ela significa caluniador. Olha que interessante, calúnia dentro do nosso direito é imputar crime que uma pessoa não praticou a alguém. É eu chegar aqui e falar assim, fulano matou alguém sendo que ele não praticou, isso é calúnia. Olha o que a Bíblia nos diz, que o diabo, ele vem como um adversário que entra na justiça para imputar a nós um crime que nós não praticamos. Ou que nós, às vezes, até praticamos. Na maioria das vezes, nós até praticamos, porque nós somos sim culpados. Mas a Bíblia nos diz que nós também temos um advogado que está diante do Pai nos defendendo. Ou seja, Satanás pode até ser um acusador que traz calúnias sobre nós. E é calúnias não porque nós não tenhamos praticado crimes contra o Senhor. É calúnia porque Jesus já pagou por essa calúnia lá na cruz. Por mim e por você. E agora eu não tenho culpa mais, ele não tem direito mais de chegar e me acusar de algo que já foi pago por Jesus lá na cruz. Eu não tenho que pagar novamente. Ele vai vir, ele vai caluniar, ele está como um leão. Esse leão aqui faz referência ao Salmo 7,2, que diz assim, ó, Senhor meu Deus, em ti confio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma como leão, despedaçando, sem que haja quem a livre. É uma ideia do Salmo 7,2, que traz a ideia da força e do caráter destrutivo de Satanás, e que não deve ser desprezado, mas que nós sabemos que tem um Deus que está cuidando de nós, e nós temos um advogado que cuida de nós, nós temos Cristo que morreu na cruz por nós. Nós não devemos desprezar o poder de Satanás, mas também nós devemos ter a segurança e a confiança de que Deus tem cuidado de nós. Nós não devemos ficar abaixar a guarda, mas nós também não devemos ficar amedrontados, em pânico, não. Resisti-lhe, firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Resistir-lhe firmes na fé. Resistir aqui, ele está falando, posicionem-se contra, firmes na fé. Gente, deixa eu só falar um negócio aqui. Quando ele fala resistir-lhe firmes na fé, olha aqui, ele está falando para resistir Satanás como? Nós não resistimos, a maneira correta de resistir o diabo não é com fórmulas especiais, não é com crucifixo apontando para não sei o quê, não é fazendo sinal da cruz, não é com objetos supostamente sagrados, nada disso resiste Satanás. Como que nós resistimos o diabo e Satanás, que ele nos diz aqui? Firmes na fé que nos foi ensinadas, firmes na palavra de Deus, conhecendo a verdade das Escrituras, sabendo e vivendo de acordo com o que Cristo nos ensinou. Quando você é fiel às Escrituras, quando você vive de acordo com o que a Bíblia te instrui, você está resistindo a Satanás. Ser fiel às Escrituras, seguir a palavra de Deus, viver em conformidade com a palavra de Deus é resistir a Satanás. Você não precisa de crucifixo, você não precisa de mandinga nenhuma, você não precisa de palavras especiais, você não precisa saber recitar a oração X, você não precisa nada disso. Você precisa viver em conformidade com o que a Bíblia diz. Você precisa estar firme na fé, perseverante. Então você vai estar resistindo. E ele diz, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ou seja, é certeza, estejam certos de que não são só vocês que estão sofrendo. Enquanto você é cristão, e todos os cristãos espalhados pela face da terra estão sofrendo, uns mais, outros menos, mas todos
estão sujeitos a sofrimento. Por quê? Nós temos um inimigo invisível que tenta nos destruir a todo momento. Você acha que você não vai sofrer retaliações às vezes? Vamos. E muitas vezes sob a autorização de Deus para nos moldar, como Ele fez com Jó. Verso 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Gente, Romanos, o apóstolo Paulo fala que as lutas desse mundo aqui são consideradas nada comparada com a glória por vir. Em 1 Coríntios, lá, o apóstolo Paulo, 2 Coríntios, o apóstolo Paulo fala isso também, que as glórias do porvir são infinitamente incomparáveis com as glórias, com os sofrimentos daqui. E aqui a ideia que ele traz é justamente a mesma. Ou seja, esse pouco de sofrimento, por ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos dá, há de aperfeiçoar e firmar, fortificar e fundamentar. Ou seja, é pouco. O sofrimento aqui comparado com a eterna glória, que Ele nos chamou, é pouco comparado com o que Ele tem preparado para nós, seguindo a mesma linha que o apóstolo Paulo, a mesma ideia que a Bíblia nos traz em todos os outros textos. Deus de toda a graça, ou seja, quando ele fala Deus de toda a graça, Deus é a fonte primária de tudo que é bom e gracioso. Como diz Tiago em capítulo 1, verso 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Que em Cristo, aí o texto continua, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Não fomos nós que fomos até Ele que nos chamou de maneira eficaz, por isso nós estamos aqui. Se Ele não tivesse nos chamado, se não tivesse morrido na cruz, se não fosse Ele que agisse em nosso favor, nós não estaríamos aqui. Depois de ter sofrido um pouco, é apenas um pouco, Ele mesmo, e eu já estou encerrando, eu quero encerrar com isso daqui, Ele fala assim, ó, Ele mesmo, deixa eu ler o texto de novo para você entender isso daqui. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, vírgula, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Gente, não é um anjo, não são qualquer tipo de seres, não são pessoas, nada, ele está falando, o próprio Deus. Você tem noção que ele fala, Ele mesmo vai aperfeiçoar vocês, tornar vocês perfeitos, firmar, apoiar, sustentar, fortificar, dar forças para vocês, fundamentar por vocês sobre firmes alicerces. Não são anjos, não são pessoas, não são os pastores que estão aqui, não sou eu, não são homens, nós que somos corruptíveis, por mais que lutemos para sermos santos e buscarmos agradar a Deus, não são homens, não somos nós, não são anjos, Ele mesmo. O rebanho é dele, logo, nós estamos aqui cuidando do rebanho, mas Ele não está aquém do rebanho, Ele também está supervisionando, Ele está acima desse rebanho, o tempo todo Ele está olhando para você, Ele está cuidando desse rebanho. Ele mesmo os torna perfeito, os sustenta, dá força e coloca vocês sobre um firme alicerce, sobre a rocha firme que é o próprio Cristo. No verso 11 ele traz uma doxologia, que é uma glorificação do nome de Deus, onde diz, a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos, amém. A Ele seja toda a soberania, porque Ele é soberano sobre tudo, eternamente, pelos séculos dos séculos. E aí então ele vai partir para algumas despedidas, onde ele diz assim, ó, por meio de Silvano, e esse Silvano aqui é Silas, o nome dele é Silas, que para vós outros, lá em Atos nós encontramos falando de Silvano, esse Silvano aqui ele era profeta, nós vamos ver isso em Atos capítulo 15, verso 32, e ele era um cidadão romano, bastante instruído, e ele fala assim, ó, por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus. Não existe outra graça genuína, só essa, só o Evangelho. E ele fala, a genuína graça de Deus, nela estai firmes, em mais nada e somente nela. Aquele que se encontra em Babilônia, ou seja, em Roma, ele está se referindo a Roma, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Marcos é aquele Marcos que deu um monte de problema para Paulo lá, mas depois Paulo fala que Marcos se tornou útil para ele. Saudai-vos uns aos outros com ósculos de amor. Paz a todos vós que achais em Cristo. Esse ósculo de amor aqui era um beijo santo, eles tinham esse hábito de se cumprimentarem assim. Vamos colocar de pé, para nós orarmos? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pelas instruções da palavra do Senhor para nós. Como é maravilhoso, Deus, aprender mais de Ti. Obrigado pelas instruções direcionadas a nós que somos pastores, porque isso nos dá um norte para sabermos o que devemos ou não fazer com o rebanho que não é nosso, mas é do Senhor. Obrigado, Senhor.
Nos dê sabedoria ao pastor dessa igreja, ao pastor João. Coloque as tuas mãos sobre ele, Pai. Cubra-o com a tua graça, com a tua misericórdia. Cubra a vida da família dele. Abençoe a pastora Irislene, abençoe, Deus amado, o pastor Jonatas, a Jéssica, abençoe suas famílias. Senhor, nós sabemos o quanto é difícil, Pai, estar na frente do rebanho do Senhor, um rebanho que não é nosso, Pai. Então, guarda-os, livra-os, Deus, desse leão que ruge, que está ao redor tentando destruí-los. Proteja-os, repreenda todo o mal. Dê sabedoria a cada dia, Senhor. Dê sabedoria a cada pastor desta igreja, Pai, para que nós sejamos, Deus, instrumentos do Senhor, para que nós entendamos, ó Pai amado, que estamos aqui para Te servir e servir as ovelhas, servir o rebanho do Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós Te clamamos e pedimos que o Senhor abençoe a Tua igreja, de modo que a Tua igreja viva de modo digno e humilde diante da presença do Senhor, para que nós um dia, tanto nós pastores, quanto aqueles que são o rebanho do Senhor, possam ser apresentados diante do Senhor e receberem, Deus amado, a glória que vem somente do Senhor, e sermos co-participantes da glória de Cristo. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.